Amém, irmãos? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé, vamos dar início, enquanto os demais irmãos vão chegando à casa do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, para darmos início a mais um culto, para a glorificação do nome do nosso Senhor Jesus. Abramos vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 a seguir. A gente vai fazer uma leitura um pouco extensa nesta manhã, mas eu preciso ler esse texto da palavra do Senhor aqui nesta manhã. O título diz que Jesus instrui Nicodemo acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipes dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito necessário vos nascer de novo. O vento assopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, se nós disséssemos que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais nosso testemunho? Se vos faleis de coisas terrestres e não crestes, como crestes se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou-se a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém?
this love. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. Quero ser. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I'm see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieve. How precious is that grace appears the hour I first believed. The chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon be sown like snow, the sun forbear to shine. But God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. The chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Hallelujah. Do trono a manjedoura ao Calvário, e do Calvário a... Cante. Do trono a manjedoura ao Calvário, e do Calvário a mim. Do trono a manjedoura ao Calvário, e do Calvário a mim. Sangue que me dá paz, sangue que me purifica.
su trono al presepe, del presepe al Calvario y del Calvario a mí. De su trono al presepe, del presepe al Calvario y del Calvario a mí. Tu sangre que nos da paz, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangue que me dá paz, sangue que me purifica, sangue que me redime, precioso sangue, é o sangue de Jesus. Uma vez mais. Sangue que me dá paz, sangue que me purifica, sangue que me redime, precioso sangue, é o sangue de Jesus. Buscar a presença do Senhor, porque não tem jeito de a gente fazer nada sem oração. Vai falar daqui sem oração, né? Então hoje é um culto de Santa Ceia. Aproveitar para nós ministrarmos um pouco aqui aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, para a edificação da igreja e bem no reino do Senhor. Montverne é uma cidade que precisa de muita oração, muita oração. Eu já falei para os irmãos aqui, quando eu fui para implantar essa igreja aqui, Deus me revelou, eu não sabia o que estava por trás dessa cidade, e eu tive um sonho. Deus fala muito comigo em sonho, quando as coisas vão acontecer, e Deus me mostrou que havia aqui um exército de satanistas muito forte, que representando com um alfanje na mão, gritava: nós somos o cavalo amarelo, nós somos o cavalo amarelo. Ele marchava para essa cidade aqui, e eu, quando eu chegava aqui para implantar a igreja com a minha esposa, eu vi um grupo de uns 10 marchando e gritando: cavalo, nós somos o cavalo amarelo. Aí eu falei para minha esposa, no sonho, falei: não vamos aí, porque isso aí são satanistas, eles vão lutar contra nós. Aí eu peguei e saí daquele estacionamento que era grande, onde eles estavam, e fui para um outro lugar. Ali encontrei com eles na rua, marchando como blocos de 40 em 40, com alfanjes da morte na manga: nós somos o cavalo amarelo, nós somos o cavalo amarelo. E aí eu acordei e falei: Deus, o que é isso? Aqui em Montverne, né? Deus não me respondeu na hora. Eu fui para a oração à noite, isso foi de domingo para segunda eu fui para a oração, e quando eu cheguei na oração, eu estava no meio da presença de Deus na oração, e Deus falou assim comigo: olha na Bíblia o que é o cavalo amarelo. Aí que eu fui entender. Aí eu fui lá em Apocalipse. O cavalo amarelo é um dos 4 cavalos que está no Apocalipse, e aí fala assim que o cavalo amarelo estava sobre ele a morte, e o inferno o seguia. Aí você vê, estava sobre o cavalo amarelo a morte, o inferno o seguia. Aí eu vi claro que aqui em Montverne ia nos enfrentar espírito de morte e demônios e tudo. E na inauguração dessa igreja aqui, eu me recordo até hoje, nós estávamos aqui debaixo da unção tremenda, poderosa. Até um irmão da igreja batista tradicional, que não crê nessas manifestações pentecostais, ele estava aqui. Deus aquele dia fez ele ver, para ele crer.
ele viu quando desceu uma bola de fogo aqui nessa igreja, ele viu com o olho aberto. E ele falou assim, nunca vi um negócio desse, mas desceu uma bola de fogo. Mas naquele momento também, aqui nesse prédio aqui do lado aqui, do 5º andar, jogou uma moça, se jogou do 5º andar, se suicidou na hora da oração. O demônio matou ela lá. Aí quando trouxeram a notícia aqui no final do culto, falou assim, olha, a mulher acabou de suicidar aqui do lado. O Espírito Santo falou comigo, você vê como é que o mundo espiritual está batendo aqui, vocês estão orando para implantar o reino aqui, nós estamos implantando a igreja, inaugurando a igreja, Deus mandou o aviso, e a mulher, o diabo matou lá. Aí nós falamos com a igreja, falamos, vamos orar e repreender. Então, Monverno, ela é uma cidade, pode ver que está enchendo de gangue, está enchendo de tudo que você pensar, tem aqui. E aqui a igreja tem que tomar uma posição. Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto aqui hoje. Você que é crente, você tem que tomar uma posição. Ou você enfrenta e ora e clama o Senhor, ou você é vencido. Você sabe que não tem meio termo, ou você entra ou você é vencido. Então a gente tem que orar, né? Vamos ler a palavra do Senhor nessa manhã, no livro de Atos, capítulo 1. Atos capítulo 1, do verso 1 e o 8. Quando o apóstolo São Paulo escreve o livro de Atos, ele fala: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Olha aí, está escrito aí, não só a fazer, mas a ensinar. Então, ele está falando aí que ele está escrevendo com detalhes tudo que Jesus, Lucas que escreveu Atos, desculpa, é Lucas que escreveu Atos, e ele escreve com muita dedicação. Ele fala assim, estou escrevendo um tratado, uma carta, um livro, de não só de tudo que Jesus começou a fazer, mas a ensinar. E aí ele fala no verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, pedimos que o Espírito Santo ministre ao nosso coração essa manhã, que nós possamos entender a Tua voz, ó Deus, e fazer algo para o Teu reino, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A importância que eu frisei aqui, que ele fala aqui que ele escreveu não só o que o Jesus fez, mas ensinou. E aí ele repete aqui o que Jesus falou com ele. Jesus no verso 4 fala assim, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: ele de mim ouvistes. Então você vê aqui que o próprio Jesus determinou que os apóstolos ficassem em Jerusalém, esperassem o batismo com o Espírito Santo, para depois sair e fazer a obra. Nós vimos aqui já a declaração do pastor Sinésio, a quantidade de gente doente, a quantidade de gente hoje com problema mental. É o que dá mais dificuldade para a gente na igreja hoje, lá em Porchester, é problema mental. Pessoas estão procurando com problema mental. É demônios também, ataca. Doença física, doença mental, problema no lar, casamento e todas as áreas que o diabo pode atacar. E a igreja, não entendendo a função dela, as pessoas entram aqui e saem do mesmo jeito. Isso aqui é triste. E nós que já somos crentes libertos, cantamos, adoramos, recebemos a palavra, porque já somos crentes, mas o que precisa mesmo, às vezes, da libertação, vai embora do jeito que voltou, do jeito que veio. Então isso é onde que eu não aceito. Ontem eu falei com o pastor que estava nos visitando, o menino paralítico ir lá, ajudamos,
com dinheiro, com tudo, mas para mim é uma derrota ele voltar paralítico. É uma derrota. Ele é lá dentro da igreja, todos que chegavam até Jesus eram curados, ele nós dá o dinheiro para comprar comida e comprar as coisas, mas ele voltou paralítico. Voltou com o problema dele. Daqui a um mês ele está sem dinheiro do mesmo jeito. Você entendeu o que eu quero falar? Quantas pessoas aqui tem pessoas que não são crentes na sua família? Um monte, quase todo aqui. Você sabia que se ele morrer sem converter, ele vai para o inferno? E vai ficar a vida inteira no inferno? Você sabia disso? É verdade. Então, às vezes você não quer ouvir a verdade, porque a verdade vai te jogar você em compromisso, como o Marcos falou. E não tem jeito de você saquear a casa do valente se você não acorrentar ele primeiro. Jesus falou: você quer saquear a casa do valente, que são as almas, as pessoas, acorrenta ele primeiro. O valente é o diabo. Não tem jeito de você fazer algo, de você ser usado por Deus para curar um enfermo, se você antes não tiver esse revestimento de poder para você fazer isso. Então, eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo essa manhã, porque o livro de Atos, muitos historiadores de hoje, eles falam assim, não devia chamar Atos dos Apóstolos, devia chamar Atos do Espírito Santo, porque falaram dos apóstolos, que os apóstolos fizeram isso, mas quem fez isso foi o Espírito Santo através dos apóstolos. Você pega alguns ensinos de Jesus, o que Jesus fala? A Bíblia fala, tudo que Jesus fez pelo Espírito Santo, tudo. Por que Jesus passava a noite inteira orando? Sempre, 3 horas de oração, no mínimo 3 horas por noite, e às vezes a noite inteira, porque ele sabia que no outro dia ele ia encontrar com um demoniado, ele ia encontrar com um paralítico, com um cego, com um coxo, e ele precisava do Espírito Santo para curar aquelas pessoas. Entende? Então a gente vê que quando Jesus falou assim, determinou que os apóstolos ficassem no templo até que recebesse a virtude do Espírito Santo, já eram salvos. Os apóstolos já eram salvos. Os apóstolos já tinham nascido de novo. Jesus já tinha soprado o Espírito Santo sobre eles lá depois que ressuscitou. Mas não estava fazendo nada. O que Pedro fez antes de ser batizado com o Espírito Santo? Nada. Procura aí que você vê que ele fez alguma coisa. Nada. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, você vai ver a sequência daqui a pouco, ele já se coloca de pé, um homem que teve medo até de uma faxineira, quando falou para ele assim, eu te conheço, você estava com Jesus sim. Ele falou assim, não, eu não conheço ele não. Ele teve medo de falar a verdade para a faxineira, uma mulher. Mas quando ele encontra com 3.000 judeus, aqueles fervorosos na lei, ele, cheio do Espírito Santo, colocou, falou, vós crucificaste o Filho de Deus, e começou a pregar, e os 3.000 converteram. O que eu estou querendo dizer para vocês? A manifestação do Espírito de Deus. Eu leio muita história da igreja, eu estudo bastante sobre a escola da igreja. Eu estou lendo um livro, sempre tenho esse livro lá na cabeceira da minha cama, igual a Bíblia, fica ali, sempre quando eu preciso dar uma renovada, estou ali. John Lake, um homem que foi usado para ganhar 1 milhão de almas em 1808 até 1830. 1 milhão de almas. Foi curado por ele mais de 100.000 pessoas registradas em livro. Porque ele era muito organizado, trabalhou na Bolsa de Valores. Um homem que foi rico, deixou tudo para servir Jesus. Então ele era muito organizado. Então todas as pessoas que iam na igreja dele, quando era curado, tinha já para um departamento que era registrado o milagre. 100.000 milagres registrados. Ele orou para pessoas criar membros. Não existia membros. Como a irmã falou, não tinha um pulmão, ele orou, o pulmão nasceu. Não é só para curar o outro, nasceu o outro. Ele orou dessa forma para uma pessoa que não tinha um pulmão. Ele orou para uma criança que nasceu com a cabeça esmagada, o osso era muito fraco, mole. A criança, quando nasceu, a cabeça da criança ficou igual ficou fina, comprida, feio. E o cérebro esmagado. E essa criança, naquele tempo, não tinha o que tem hoje, não. Foi crescendo, ele não morreu, foi crescendo, endureceu o osso. E o cérebro daquele da criança com a cara fina, coisa mais feio. Com 10 anos de idade, levaram aquela criança na cruzada dele. Chegou na cruzada, ele orou. E a cabeça, ele falou, e agora? Tem que voltar, esse menino não tem que ter problema. Ele falou, Deus, faz essa cabeça voltar ao normal. Ele pediu para Deus. E quando ele orou, a cabeça amoleceu de novo, o osso amoleceu. Ficou tudo mole, podia palpar. E aí foi ajustando, a cabeça voltou no lugar, e o cérebro tudo perfeito. Sabe o que é isso?
Ele entendeu que ele precisava desse revestimento do Espírito Santo. Ele fala no seu livro sobre o revestimento do Espírito Santo. Sabe por que o Brasil hoje foi evangelizado? Por causa de um movimento que teve aqui, que pessoas entenderam de buscar a presença de Deus em oração, chamado Rua Azusa, que foi os missionários para o Brasil. O Brasil está porque foi alguém que cheio do Espírito Santo e foi para o Brasil, foi para a África, foi para todo lugar. Então, essa promessa está aqui no livro de Atos, que ela não foi feita somente naquele dia, ela foi feita para todos que Deus chamar e aquele que nele crê. Então, essa promessa não é só para 1900, ou melhor, em ano zero lá de Jesus, que começou a contar. Essa promessa é para mim e para você hoje, só que nós temos que buscar. Nós temos que buscar essa promessa, buscar essa revelação, esse revestimento. E quando você começa a buscar esse revestimento, é lógico que vai ter contra-ataque, porque o diabo sabe que se você for cheio do Espírito Santo, você vai fazer coisas que, pelas mãos de Deus, pelo Espírito Santo da tua vida, que vai fazer diferença. Eu estou passando uma prova com meu filho hoje por causa disso. Eu vinha vindo dirigindo e eu meditando nesse assunto aqui. Eu dirigindo na 95, eu comecei a chorar, porque eu falei, Deus, esse mundo está indo para o inferno, e eu sou um pastor, o que eu estou fazendo? Porque é fácil vir aqui na igreja, sentir compaixão do menino ontem. Olha, eu falei, é muito fácil você vir aqui, pega uma cumbeira que vai sentir a mesma coisa que você sente. O Espiritismo também faz o que nós faz. Vai lá no Brasil, você vê. O Espiritismo também faz boas ofertas, igual nós faz, igualzinho, dá coisa para os outros. E eu comecei a dirigir ali, comecei a aprender, Deus começou a visitar, eu falei, Deus, eu preciso dessa presença, eu preciso viver nessa dimensão, eu tenho que entrar nessa dimensão. Fui para a igreja, chorando. Chegou o pastor Alex, profetizou, falou assim, o que você pediu é muito caro. Profetizou para mim, Deus falou assim, o que você pediu é muito alto, você vai pagar um preço muito alto por isso. Você vai passar por uma prova que você vai chorar por causa dessa prova. E até hoje chorando. Se você quiser, você tem que pagar o preço. Então hoje eu vou falar do mínimo. Do mínimo. Porque eu considero dormindo. Eu considero a igreja dormindo. Para mim isso aqui, você vir aqui, ficar aqui olhando, vir aqui tocar, vir aqui cantar e achar que está fazendo uma coisa, você não está fazendo nada. Que Jesus não chamou, meus irmãos, para vir aqui na igreja só para receber coisa, não. Jesus, quando ele passava assim, vocês querem ser meu discípulo? Entenderam que eu sou o Messias, sou o caminho, a verdade, e só tem um caminho que leva ao Pai, é eu, sabe, entenderam? Então deixa tudo e me segue. Deixa tudo e me segue. John Lake deixou em 1908 a Bolsa de Valor ganhando $50 mil por ano em 1908. Era mais ou menos $500 mil de hoje, porque o salário era 25 centavos a hora. Quando ele entendeu o chamado que as pessoas estão morrendo, o mundo está precisando, ele falou, deixa esses $50 mil para lá, e foi, perdeu tudo que tinha na África. Perdeu até a mulher dele na África. África do Sul. Deu uma epidemia na África do Sul na época, que ninguém podia relar em ninguém que tinha aquela doença que pegava. Um vírus que bateu lá e matou 25% da população da África do Sul com esse vírus, nessa época. Não existia enfermeiro nem médico que iria para lá, morria. O governo africano naquele tempo ofereceu $1.000 de salário para as enfermeiras ir trabalhar na África. Ninguém quis, ele falou assim, vai eu e minha família, e mais 2 missionários. Vamos atender o povo. Então ele que retirava os doentes, ele retirava as pessoas que morriam, porque se pegasse, contaminava. Ele levava tudo sem luva. E todo mundo pegava a doença, ele não. Aí um dia o médico falou assim, o que você tem que nós não tem? Que todo mundo pega a doença com luva e tudo, com você não tem nada e não pega, como você tem? Você, eu tenho uma autoridade do Espírito Santo da minha vida que me deu para me vir aqui, e a morte, quando toca em mim, morre. Aí ele entrou no ambulatório, o médico lá,
E o médico lá, atendendo que as pessoas, tinha acabado de morrer um, estava quente. Ele falou assim, vocês querem ver o que eu tenho? Abre o estômago desse rapaz aí. Tirou uma espuma amarela do estômago daquele rapaz. Falou, põe no microscópio. Põe lá os vírus, estava tudo vivinho assim, andando. Ele falou assim, agora eu quero que você pegue um tanto dessa espuma e põe na minha mão aqui. O cara pôs na mão dele. Falou, agora você põe no microscópio de novo. Estava tudo morto. Ele falou assim, isso aqui é o revestimento de poder de Deus, que pode tocar numa pessoa, que pode usar uma pessoa, que pode revestir uma pessoa. Jesus falou assim, vocês vão ser revestidos de poder. É uma eletricidade, é um poder mesmo, é um dínamo de Deus. E aí Jesus falou assim, quando vocês receberem isso, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. Você, quando você está cheio do Espírito Santo, você não tem como não falar de Jesus, e quando você fala, as pessoas creem, porque a presença de Deus manifesta. Quando você está cheio. Quando você está vazio na carne, ninguém nem quer te escutar, e às vezes se escuta por educação. Então a igreja, meus irmãos, não é só isso aqui que eu entendo como igreja. Igreja para mim é você entrar nessa batalha com Cristo e falar assim, existe almas aí fora morrendo, existe parente meu indo para o inferno. Na minha casa nenhum morreu até hoje sem ser salvação, nem primo, nem tio, nenhum, todos se converteram antes, todos. Acho que eles conhecem um pouco da minha família lá, todos. O tio Sinésio, que ela conhece, morava lá perto, era uma ovelha negra da família. Ninguém combinava com ele, era um homem muito briguento com a família, deu muito prejuízo. Quando eu vim para os Estados Unidos, ele estava brigado comigo. 8 anos depois, eu orei 6 anos pela minha família. Falei, eu creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Falei, Jesus, ninguém vai morrer na minha família sem ser salvo. Quando eu chego lá, minha avó, a primeira, com 82 anos de idade, estava na porta da minha casa, assim, na sala do meu pai, esperando eu chegar. E quando ela chegou assim, meu neto, eu pedi a Deus para não morrer antes de eu te ver, porque eu quero ir para a tua igreja, aceitar Jesus e ir para a tua igreja. Converteu naquele dia. Minha avó morreu, sabe como minha avó morreu? Morreu alegre, ela vendo Jesus. Minha avó deitou assim no ombro da minha tia e passou a paternidade. O tio Sinésio, que era a ovelha negra, estava no mesmo dia lá e foi lá para me receber, que quando eu vim para cá 8 anos antes, ele não conversava comigo, ele foi lá na minha casa, estava lá junto. Quando a minha avó abriu essa porta, eu falei, vou pregar agora. 8 anos sem ver meus parentes, já fiz um culto, de imediato. Quando eu comecei a falar de Jesus, esse homem começou a chorar, falou assim, eu preciso receber Jesus, preciso ser perdoado dos meus pecados, eu preciso ser... Nasceu de novo. Eu vim embora alguns meses depois, ele não perdeu aquela presença. Ele convocou toda a família, um por um, falou assim, olha, eu roubei de você isso aqui, eu fiz esse negócio, passei para o meu nome, meus tios era criado na roça, e ele sabia, ele pegava as coisas do meu tio e passava para o nome dele, quando foi meu pai tinha um sítio, ele passou para o nome dele, meu pai perdeu tudo. Aí ele chamou meu pai e falou assim, Miguel, eu peguei tudo que você tinha, mas o que eu vou levar agora? Levar nada. Você me perdoa? Meu pai falou, te perdoo. Meu pai também nunca preocupou com isso, com crente, graças a Deus agora. Perdoou ele. Depois que ele acertou com todo mundo, chamou um por um, deitou, passou para a eternidade. Aí eu tive um sonho aquela noite aqui, sem ninguém me contar. Eu vi ele, quando eu fui lá no Brasil, ele não tinha um dente na boca. Deu muita doença, estava sem dente na boca. E naquela noite eu vi ele, uma roupa branca, com os dentes tudo perfeito na boca. Falei, o tio Sinésio morreu. Aí no outro dia cedo minha mãe ligou, estou ligando para você aí, para você não ficar triste não, mas o tio Sinésio morreu. Eu falei, já sei, está no céu. Como é que você sabe? Eu falei, Jesus me mostrou. Ele já com o corpo já perfeito, indo para o céu. Sabe o que eu estou falando isso aqui? Oração. Sentiu o peso que os teus parentes estão indo para o inferno e você que está aqui dentro hoje, é o canal de Deus para orar por ele, para ele ser salvo. É você. Não é o pastor, é você. Entenda? Eu não era pastor quando Jesus começou a salvar toda a minha família. Todos já passou uns 10, todos convertem antes.
Então nós temos que entender que quando Jesus falou assim, ó, fica aí até receber esse poder, essa unção de Deus que capacita você para fazer as coisas, então você vai ser alguma coisa no meu reino. Se você não receber, fica aí até receber. Eu quero falar um pouco sobre essa manhã, como receber o batismo do Espírito Santo. Vamos a Atos 2:37. As primeiras conversões depois que Pedro recebeu o batismo. Atos 2:37 fala: ouvindo eles isto, compungiram no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos. Aí, ó, então não é só para eles, a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Está aí. Só se não entender porque não quer. Está aí. Você é chamado por Deus? Jesus te chamou para o reino de Deus? Se te chamou, você tem direito a essa promessa. Entenda isso? Então aqui agora, como receber? Então, primeira coisa, crer que você tem esse direito a essa promessa. É para você. É para você essa promessa. Para mim, para a igreja. Receber a virtude do Espírito Santo. Receber um poder de Deus sobrenatural que você pode fazer as coisas. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu olhava para cima para não pecar. Tanta presença que é forte, que eu olhava para cima, de medo de errar e perder. Cheguei no trabalho, eu já contei essa história. O Sinésio trabalhava comigo nesse tempo. Cheguei no trabalho lá, Deus falou: hoje você não come se você não pregar para eles. Só que eu fazia mais de 2 anos que eu trabalhava com eles. E mais de 1 ano e pouco convertido com eles. Eu continuei trabalhando com eles. 1 ano e pouco. Nunca falei de Jesus para eles, porque falei, vou falar, eles não vão crer. Eu era o mais bobagento da turma. Agora eu converti. Só falava besteira para eles, agora eu venho pregar Jesus para eles. Hoje você vai falar com eles. Eu falei, não falo. Jesus, se você falar, você não come. Você vê como é que quando você está cheio do Espírito Santo, Deus é que comanda, o Espírito Santo que comanda. Se você não falar com ele, você não come. Deixa o jeito que eu estou falando para vocês aqui. Ah, como? Peguei a marmita e abri. Eu tinha uma marmita térmica. Quando eu dei a primeira colher, engasguei. Não descia. E se você não falar, você não come. Fechei a marmita. Falei, engole isso aqui, Jesus, porque eu vou falar. Fechei a marmita e coloquei de pé. Ali tinha 10 empregados aquele dia. 3 converteu naquele dia. E 1 reconciliou com Jesus. Uma vez eu estou passando em frente a uma deli, que eu nunca tinha entrado dentro dela, dirigindo caminhão do landscape, que eu trabalhava com a equipe. Quando eu passo em frente àquela dela, o Espírito Santo, para aí e entra lá que tem uma pessoa que precisa ouvir você falar com ele hoje. Eu nem sabia se era americano, se era espanhol, mas muito claro, entra lá dentro que eu tenho a palavra. Eu entrei lá, quando eu dou de cara com o Leri, lá de Posto de Caldas, um amigo meu, alguns conhecem. Ele está aqui nos Estados Unidos há muito tempo também, estudamos junto. Falei, é ele. Quando eu chego perto dele assim, ele muito bis lá, ele não deu muita bola. Eu falei, então, mas não entendi nada. Aí eu olho lá para trás, lá, um rapazinho brasileiro, menor que ele, encolhido lá. Ele falou assim, ó, o senhor é crente? Eu falei, sou. Ele falou assim, eu fui na igreja do senhor lá um dia. Eu vi você lá. Ele falou assim, ora por mim. Quando eu fui orar por ele, o Espírito Santo falou comigo, fala com ele sobre esse assunto, assim, falando. Quando eu falei, mas esse cara desceu água ali, chorando na dele, na frente, todo americano, e chorava, e Deus falando todo o problema que ele estava passando. Ali dentro eu fiz o apelo e ele aceitou Jesus. Era o irmão do Leri, eu não conhecia ele. Deus fez eu entrar lá, aceitou Jesus. 6 meses depois, teve um acidente de moto e morreu. Era a última chance que aquele rapaz teve. Mas morreu crente. Sabe o que eu estou falando aqui? Se nós não entendermos a posição da igreja, que nós precisamos do Espírito Santo, Jesus ele deu uma voz imperativa, ó, determinou que fica até receber, senão vocês não vão fazer nada. Vocês não vão fazer nada.
Nós precisamos do Espírito Santo para fazer alguma coisa. Mont Verne precisa do Espírito Santo e de vocês. Então a promessa é para todos, tem que buscar. Agora vamos começar então a detalhar aqui rápido como receber isso aqui, porque o apóstolo Pedro falou assim: olha, primeira coisa, arrependei-vos, e cada um de vós será batizado em nome de Jesus Cristo pelos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. Estão vivendo duas vidas. Crente, mas vive uma vida dentro da igreja, vem aqui cantar, vem aqui falar, vem aqui cultuar, mas saiu da porta para fora já é outro. Saiu da porta para fora, o coração já está vai, eu vou agora fazer isso, fazer aquilo, tudo carne, pura carne, e o pecado vai entrando, e a pessoa vive dentro da igreja, mas gostando do mundo do pecado. Não tem como você receber a unção do Espírito Santo dessa forma. Não tem como. E eu quero ser mais claro, não tem como você vencer os teus problemas também. Por que muitos crentes é derrotado todo dia? Ele vai, está igual a primeira fase de Pedro. A primeira fase de Pedro foi uma fase de derrota. Um dia ele estava muito crente e estava desviado. Vê lá aqui, Pedro. Ó. Um dia se for preciso, até morro por Senhor Jesus. Eu vou, Senhor, mesmo você vai me negar. Você vê, uma hora ele está muito lá em cima, porque estava na presença de Jesus. Não, se for preciso até morrer, eu morro para o Senhor. Jesus falou assim: hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Negou. Depois, quando ele foi pescar, e ainda levou os apóstolos com ele. E tem gente que assim, além dele andar na carne, ele vai para a carne e ainda leva os crentes junto ainda. Pedro levou um tanto de discípulos com ele ainda. Quando ele foi pescar, ele desviou praticamente ali. Aí Jesus, depois de ressuscitar, vai lá, no amor dele: Pedro, você me ama? O Senhor sabe que eu te amo. Aí, de novo: Pedro, você me ama mesmo? O Senhor sabe. Aí já foi diminuindo. O Senhor sabe. Aí na terceira: Pedro, você me ama? Ama mesmo de verdade? Ele ficou calado. O Senhor sabe. Se você me ama, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Vê o que Jesus fala? Se você me ama, vai fazer o que eu te falei. Aí começou a mudar. Então muitas vezes o pecado está igual. Nós estamos na primeira fase de Pedro. Nós sentimos aqui hoje eu tenho que mudar. Eu vou mudar. Mas aí sai da porta para fora, já vai ficar doidinho para ver o Corinthians. O camarada já sai daqui, já perde toda a pregação, porque o campeonato brasileiro está acabando. E eu tenho que ver o campeonato brasileiro. Você já perde tudo. Tudo. Então existe coisa que você tem que entender o que precisa arrancar da vida para Deus fazer a obra. Não, eu estou falando coisa séria, não pode brincar não. Então a primeira coisa é nós arrepender, crer nessa promessa e mudar de vida. Vê o verso 40. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Olha aí, meus irmãos, isso aí por lá de fora, isso é um câncer mais terrível que existe, é o sistema mundano hoje. Não existe pior. Para mim, eu sinto tristeza de ver o mundo. O sistema da televisão, o sistema do mundo hoje é satânico purinho. O sistema. Agora, se nós não tivéssemos discernimento assim, eu não posso viver nesse sistema. Eu tenho que viver, recapitular minha mente aqui. Eu conheci a verdade. Eu sei da verdade. Então eu tenho que entrar no outro caminho. Eu tenho que mudar de vida. Porque esse caminho, eu estou te falando, você vai te levar não só você para o inferno, mas um tanto de gente que Deus contava com você para você ganhar. Se a tua família, Deus te levantou para ser um intercessor e ser um modelo para eles, para pregar para eles, e você falhou, foi toda a sua família junto.
Hã? Por isso que tem hora que você tem que ter um pouco de responsabilidade nas coisas assim. O que eu estou fazendo para o reino de Deus? O que eu estou fazendo para a minha própria família, para a minha própria salvação? O que eu estou fazendo? Arrepender, entender que tem uma promessa que pode nos resolver o problema e mudar de vida. A segunda coisa aqui nesse capítulo 2 fala: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, verso 42. E nas orações. Aqui agora aperta. Hoje a questão mais difícil dentro da igreja é você corrigir uma pessoa. Ninguém quer aceitar correção. Ninguém aceita correção. Ninguém é sujeito à autoridade, ninguém aceita correção. Aqui estava na doutrina dos apóstolos, os apóstolos davam ordem. Inclusive, os apóstolos recebiam uma instrução aqui naquele tempo, que eles tinham que vender as propriedades, dividir, porque Roma ia tomar tudo que eles tinham mesmo. Então, divide as propriedades uns com os outros, para que os que estão sendo tomados tenham comida. Vê aí. Ananias e Safiras, um casal, com um pé lá e outro aqui, falou assim: irmão, nós somos crentes, mas não vamos dar não, vamos dar metade só. Foi lá e vendeu a propriedade, e falou assim: se vendeu por 100 mil, pegou 50, e veio lá e pôs aos pés do apóstolo Pedro. Esconderam 50 para ele sozinho. O Espírito Santo, que eu estou falando sobre ele hoje, revelou para Pedro, falou assim: Ananias, não tendo tua propriedade nas tuas mãos, não era tudo teu? Ele falou assim: era. Então por que mentiste ao Espírito Santo? Olha aí, Deus revelou e trouxe só a metade. Porque mentiste, morrerás. Caiu morto dentro da igreja. Se Jesus fizesse isso hoje, cair todo domingo ia levar um tanto para o cemitério. Porque eu já vi gente na igreja mentir para ele mesmo, porque para mim não. Meus irmãos, dízimo e oferta não é meu, é do reino de Deus. E eu já vi gente que ganha aí tanto, ele mentiu, ele fez ele é um empresário e ganha muito dinheiro, eu sei, mas ele não gosta de dar dízimo, ele falou assim: não vou dar dízimo. Mas aí quando chegou na nossa igreja, veio da outra igreja, começou na igreja, viu que todo mundo dava, ele falou assim: vai ficar vergonhoso eu não dar dízimo. Aí ele pegou e fez um salário para ele de $500 por semana. E aí ele vem com $50 e põe lá. Quando eu olho aquilo, eu falo: eu não olho quem dá dízimo, eu não olho envelope de ninguém, eu não peço para tesoura de passar, não que interessa isso. Você está fazendo, ninguém está vendo aquilo lá. Eu descobri por causa da esposa dele. Agora Deus está vendo. Deus está vendo. E aí o que acontece? Morreu Ananias, Safira, Ananias. Aí vem a mulher atrás, logo em seguida. Nós viemos aqui, porque meu marido já trouxe, sim. Já está lá no quartinho já. Você também. Você concordou na mentira, você vai junto. Na mesma hora a mulher caiu morta também. Sabe por quê? Porque a doutrina da palavra de Deus, quando Deus fala na sua palavra, é para você obedecer. Temos que aprender a obedecer, meus irmãos. Obedecer é melhor que sacrificar. Saul falhou porque ele quis fazer um sacrifício no lugar de Samuel, sendo que Samuel falou assim: me espera até eu ir lá para sacrificar, até a tarde, dentro de 7 dias. Dentro de 7 dias eu vou estar lá, Saul. Você espera eu para sacrificar. Deu 7 dias e estava acabando a tarde, o tempo determinado. Ele falou assim: Samuel mentiu, não vai vir. Faltava só, o sol estava encobrindo no 7º dia, e o povo de Israel tem que sacrificar, porque os amalequitas estão invadindo, e apertou o rei Saul. O rei Saul foi lá: então eu mesmo faço sacrifício, que Samuel deve ter se perdido no caminho aí. Quando ele acaba de matar o novilho, aparece quem? Antes do sol se pôr, Samuel. E Samuel fala: Saul, por que fizeste isso? Eu não te falei para você esperar. Mas o povo me apertou e eu pensei que Deus precisava do sacrifício e tal. Ele falou assim: Saul, melhor obedecer do que sacrificar a Deus. Tem gente que acha que vem aqui na igreja, dá $100, $200 de oferta e fala: Deus está contente comigo, mas não obedece.
O que vale para Deus é a obediência. E Deus colocou a Bíblia como nosso modelo e colocou líderes para você obedecer. Eu sempre falo, o obreiro que não obedece, ele vai dar cabeçada o resto da vida. Não adianta. Pode fazer muita coisa na igreja, mas não obedece. Mulher que não é sujeita ao marido, esse lar vai ter problema. Porque a Bíblia fala para a mulher ser sujeita ao marido. O problema metade dos casamentos hoje, porque o mundo lá aí fora que eu estou falando. O mundo satânico é o seguinte, a mulher hoje é igualzinho o marido. O mundo satânico. Ele levantou porque destrói as famílias, sabe? O dia que eu levantar a mulher ao mesmo nível do marido, dá uma brigaiada tremenda ali. E é o que gosta, o diabo gosta de briga mesmo. O que acontece? Briga e destrói os casamentos. Sofre a família. A mulher é sujeita, submissa ao seu marido. O marido é o cabeça da igreja, da mulher. Agora, o marido tem que amar a esposa como um vaso mais frágil, sabendo que ela tem as fraquezas dela e as dificuldades, e ter paciência e ter cuidado, como Jesus cuidou da igreja e morreu no lugar dela. Então a gente tem marido que fala assim, beleza, a mulher tem que ser sujeita a mas você tem que morrer por ela, se for preciso. Quando eu casei, eu fui viciado, eu fui jogador de bola, eu fui profissional da Liga Mineira de Futebol de Salão, tinha carteirinha profissional da Liga Mineira. Mas quando eu casei, minha esposa detesta futebol. Tive que parar de jogar bola. Cada vez que eu ia, brigava. Então, eu sou crente, parei de jogar bola. E eu não estou falando que às vezes eu assisto jogo de vez em quando, porque se assistir muito jogo, briga. Ela não gosta de bola. Então eu tive que deixar, eu gostando, mas é minha esposa, eu sou crente, eu tenho que tempo para minha família, então eu tenho que largar a bola. Então tem coisa que nós temos que largar por causa da esposa. E tem coisa que a esposa tem que sujeitar por causa de Deus, não é por causa do marido. Então a Bíblia é um modelo que, se você não pratica ela, você não vai ter condições de ser cheio do Espírito Santo. Entendeu? Então quando esse aqui fala, vocês vão receber, vocês arrependem, mudam de vida e perseveram na doutrina dos apóstolos. Aí na comunhão, hoje é Santa Ceia, comunhão com a igreja. Crente que não tem comunhão com a igreja, crente que é o visitante só. Eu sou visitante. Você não tem comunhão, meu irmão. Comunhão é você entrar e falar assim, eu quero participar do reino de Deus. E eu estou junto nessa batalha. Estou no culto de oração, já venho no culto da quinta. Eu não estou fazendo nada, põe um departamento aí. A Márcia passou lá na nossa igreja agora no final do ano, uns meses atrás, falou assim, você quer fazer alguma coisa, tem que mandar, põe aí, o que você quer fazer? O que apareceu, eu quero fazer uma coisa. Aí agora estamos colocando, repatriando as pessoas para trabalhar, porque o reino de Deus, Jesus ele fala assim, ele deu um talento, no mínimo para cada um, e nós somos um corpo. E aí a Bíblia fala que o dedinho do pé não pode falar, eu não preciso do dedo da mão, ou o dedo do pé eu não preciso do nariz. Que tem a ver dedo do pé com o nariz? Mas só que se você não tiver os dedos do pé, você não equilibra, o nariz cai e arrebenta a cara no chão. Você sabia disso? Tira todos os dedos do pé se você perde o equilíbrio. Vai correr sem os dedos do pé para você ver. É uma junta. Você vai tropicar, vai cair, o nariz vai arrebentar. Então precisa. Agora, se os dedos também não fazem a função dele, o corpo inteiro sofre. Então aí, às vezes um corpo está sendo, carregando, tem membro que está no corpo apenas para ser carregado. Ele não faz a função dele, só carregado, só peso. Então, quando ele fala aqui em doutrina dos apóstolos, obediência à palavra, comunhão, está falando de você entrar no reino. Nós vamos entrar nisso aqui, vamos participar, nós vamos ganhar Mão Verde para Jesus. Nós vamos saquear a casa do inferno aqui, vamos trazer esses drogados, trazer essas famílias, trazer o doente, e nós vamos entrar em campanha para milagres nessa igreja. Olha, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, meus irmãos. Eu vou terminar com oração. Aí eles falam aí no verso 42. Na doutrina dos apóstolos, a comunhão no partir do pão e nas orações. Nas orações. Aqui é sério. Orar é difícil. Sabe por quê que orar é difícil? Porque a oração só funciona
de verdade, isso aqui é forte, depois que você sai da carne. A primeira parte da oração é carne. Você está orando, perdoa meus pecados, perdoa, eu sou fraco, isso é tudo carne. É a primeira parte. Porque nós entramos realmente ali com carne. Para passar, igual eu estava vendo a foto do tabernáculo, tinha a porta, Jesus é a porta, nós entramos diante de Deus pela porta, Jesus, tem misericórdia de mim. Aí você vai no sacrifício. Quando você entrava no tabernáculo, lá que Moisés fez, tinha um lugar que queimava sacrifício, holocausto. Você tinha que passar o símbolo do sangue de Jesus. Então, quando você vai orar, você vai lá, eu também, mesma coisa. Se você escutasse a minha oração, você ficava escandalizado. Às vezes eu fico uma hora só confessando pecado. Oh, Jesus, tem misericórdia, fiz isso, não fiz aquilo. E fica ali, porque não sabe, porque não entra no Santo dos Santos enquanto você não passa no processo. Você tem que passar pelo altar do holocausto, até você confessar tudo e limpar tudo que está de errado. Aí depois você vai para a pia, onde tinha uma pia de bronze cheia d'água, que eles lavavam a mão ali, os judeus, para dar o próximo passo, que era entrar no templo, no santuário. A pia ali era da palavra. Então é o que eu estou pregando aqui, Senhor Jesus, o que eu estou precisando melhorar? O que eu estou precisando acertar? Porque a palavra vai limpando, vai corrigindo. Eu preciso mudar. Passou por ali, aí ele entrava num lugar que chamava santuário, onde tem ali, já tinha a presença de Deus, tinha o candelabro, que é o símbolo do Espírito Santo, como fosse culto, onde a presença de Deus manifestava num geral. Mas ainda não era o batismo, não era o poder total. Ali já tinha essa presença, onde que muitos crentes acostumou só com isso. Você chega aqui na igreja, perdoa meus pecados, igualzinho. Jesus entrou pela porta, Jesus, eu sou um pecador miserável, tem misericórdia, perdoa, e eu quero melhorar. Você vai na palavra, e quando vê, você já está aqui cantando, e a presença de Deus está aqui dentro, porque você entra até lá no santuário, mas nunca passa para o Santo dos Santos, que é onde Deus fala com você, aonde Deus dirige os teus passos, aonde Deus te unge para fazer o que te chamou para fazer. Você fica só aqui. E oração, então, essa primeira parte que é difícil. Essa primeira parte demora uma hora e meia de oração, para Deus te limpar e para você conseguir arrancar. E ali vem pensamento de televisão, ali vem pensamento de ligar para o irmão, ligar para outro, eu tenho que resolver isso, pagar a conta. Tudo isso é a batalha da carne. Mas se você perseverar, chega uma hora que a presença de Deus vem. Aleluia. Se você perseverar, a presença de Deus vem. Essa presença é o seguinte, aí quando você passa dessa área carnal e entra lá na presença de Deus, aí Deus fala com você. Aleluia. Aí Deus te enche do Espírito Santo. É o que acontece aqui. Aí você é batizado com o Espírito Santo. Se não foi, fala em língua estranha. E se já falava, igual muitos falam, mas está vazio, Deus enche de novo. Por isso que o crente não pode falar assim, eu fui batizado, acabou. Não, fui batizado aquele dia. A igreja primitiva, todos os dias eles eram batizados com o Espírito Santo, todos os dias eles eram cheios, a Bíblia, todos os dias era cheia. O mesmo batizado, todo dia era cheio, todo dia era pela oração. A hora nona era a hora da oração. Eles iam orar. E oravam ali algum tempo ali. Não era meia hora, não, era um tempo. Todo dia eles eram cheios, todo dia Deus usava aquele igreja, todo dia acrescentava almas ao reino. Todo dia. Então, oração, meus irmãos, é difícil. Eu faço, não, semana passada eu estava lendo John Lake, à noite, 9 horas da noite, na sexta-feira, me deu uma paixão pelo Espírito Santo, na hora eu vou orar. Falei, a Márcia queria dormir mais cedo, você vai dormir, 10 e pouco. Falei, então eu vou fazer uma vigília sozinho hoje, lá na minha sala. Você quer ficar no quarto? Eu vou. Falei, não, porque eu sempre oro no quarto, onde já está. Falei, hoje eu quero orar sozinho, vou lá para a sala. Falei, vou 3 horas de oração hoje. E fui para a sala. Comecei 10h30. Então foi 10h30 com 3 dá 1h30. Falei, tem até 1h30. As primeiras horas foi difícil. Dá sono. Meia-noite você vai dormir. Você dá com sono. Mas você tem que brigar com o sono. Aí a presença de Deus voltou. Lá no final, vem a presença. No outro dia eu saio de casa. Vai você ver. Vai você ver como é que é. Eu saio de casa. Quando eu saio de casa, o meu vizinho, 3 casas para cima, está vendendo a casa dele. Faz tempo, 3 meses a casa fechada lá, quando ele está lá, vendendo as coisas dele do lado de fora.
E eu nunca conheci o vizinho. Nunca vi um casalzinho de velho, nunca vi eles. Faz 5 anos que eu moro lá. 3 casas para cima. Era um cara fechado. Falei, vou aproveitar, vou conhecer, ver quanto que ele vendia a casa. Entrei nesse pensamento, fui lá, vi, não tinha nada na casa. Conversando com ele e tal, falei, mas você vai embora? Não, vamos embora, para a Flórida, isso aqui, não tem mais jeito para nós. Tal. Falei, mas a casa tua é bonita, rapaz, você vai vender a casa e tal? Falei, vou vender a casa. Você quer ver? Eu falei, eu quero. Ele falou, então entra aqui. Os outros americanos estavam comprando a bagunça, estavam do lado de fora. Ele falou, não, você vem aqui, você é meu vizinho, entra aqui, vamos lá para dentro. Conhecer a casa para você ver. Aí o que Deus tinha. Quando eu entro lá no último quarto, lá no fundão lá, a velhinha chorando, as pernas travadas, bengala, chorando, encostada assim. Ele falou assim, cuidado para você não mexer, para você cair. O Espírito falou assim, me ora por ela. Eu passei a noite orando, eu não sabia que eu ia encontrar com ela. Primeira pessoa que eu vi. Falei para os dois, vocês creem em Jesus? Vocês são cristãos? A mulher falou assim, eu sou cristã. Luterana, quase desviado. Eu falei, sou cristão luterano. E ele é ateu. Ele falou assim, eu sou ateu. Eu falei, você é ateu? Eu falei, sou ateu. Eu falei, eu vou orar por ela. Ela falou assim, por favor, me dá a mão. Quando eu peguei na mão da mulher para orar, Jesus manifestou a presença. A mulher começou a vibrar todinho, eletricutada. Quando o ateu viu que ela falou assim, Jesus! Eu falei, já não é mais ateu. Já mudou. Eu falei, Jesus, em nome de Jesus. Eu falei, em nome de Jesus, perna, fortaleça, perna, vai andar. Sendo, para de chorar que Deus te ama. E comecei a chorar mais ainda, que eu falei, Jesus trouxe aqui hoje especial. Eu ia passando, eu tinha um outro compromisso, eu ia passando e resolvi parar. E Jesus te ama, e você não abre mão dele, serve ele para onde você vai. Ela falou assim, a minha avó orava por mim. Ali eu vi a oração da avó dela, fazendo eu passar por lá. A minha avó era crente de verdade, orava para mim, falava para mim, você está falando hoje, Jesus me ama. E eu falei, Jesus te ama, e Jesus me trouxe aqui porque te ama. E você vai andar, e você vai ser curada, e você vai daqui para frente, você vai falar com ele e vai ler a palavra de Deus. O ateu ficou lá. Aí eu saí e falei para ele, você também. Quando ela for para a igreja, leva ela. Agora, se ela não está andando, ele vai ter que levar. Agora, eu entendo que isso aí foi porque na noite anterior, Deus me preparou. Eu não ia pregar aquela semana, para me orar tanto assim. Então, nós temos que entender que a igreja primitiva, ela avançou, ela ganhou almas, ela conquistou. E teve os milagres que aconteceu naquela igreja, por causa que o povo orava. Orar. Uma moça perguntou essa semana, então pastor, o que é orar? Eu falei, orar, minha filha, é você, do jeito que você está, entrar no teu quarto e falar, Jesus, eu estou mal mesmo, estou fraco, estou doente, não sei nada, mas eu te amo, e eu preciso do Senhor, ensina eu, me ajuda, fala comigo, você vai falando, você vê, vai chegar uma hora que Deus fala com você. Então orar não é aquela reza que nós aprendemos, orar é você entrar ali no quarto e falar com Jesus, igual eu falo aqui, ó. Vocês acham que eu tenho, eu gostaria um dia, é que eu não gosto de orar pelas pessoas, nem minha esposa às vezes escuta eu orar, quando eu vou orar mesmo, falar com Deus, eu gosto de orar sozinho. Mas se vocês escutassem minha oração, vão assim, nossa, o pastor está pior que eu. Ontem eu orei, chorei muito na presença da tarde, chorei bastante. Falei, Jesus, miserável homem que sou. Miserável homem que sou, porque eu conheço a verdade. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer coisas maiores, mas eu não consigo chegar aí e pegar. Só que Deus vê, sabe o quê? O teu esforço. Tem gente que chega em mim e fala assim, pastor, esse avivamento não vai vir não. Não existe avivamento que veio assim de uma hora para outra não. Demora 2, 3, 4, 5 anos. 20. E eu estou esperando ele.
Eu vou todo dia lá. Deus, eu preciso. Eu não consigo enxergar uma igreja que é só para cantar, dar oferta e falar, Deus abençoe o teu povo, toma posse da vitória. Não. Creio nisso. Mas isso aqui não é a essência da igreja. E essa que mais cresce. O Brasil é a igreja que faz campanha de prosperidade, campanha não sei o que mais. Lá, o povo vai lá. Porque o povo quer coisa da terra. O povo não quer o Espírito Santo que vem do céu, quer coisa da terra. Vem cá que vai prosperar, abrir porta de trabalho, e a coisa vai mudar na tua vida, e você lota. Agora, vamos buscar a presença de Deus, vamos viver com Deus, vamos andar com Deus, vamos orar pelos enfermos, eles vão ser curados em nome de Jesus, vamos orar pelos endemoniados, e os demoniados vão ter que correr de nós. Os demônios. Esses são poucos. São poucos. É Santa Ceia, nós vamos parar aqui. Vem para a oração. Você não costumou ainda orar sozinho? Vem para a oração segunda-feira no grupo. Vem para a oração. E aqui você vai começar de pouco. 5, 10 minutos, 15. O importante é começar. Primeira vez que eu fui no culto de oração, eu me lembro até hoje. Converti, paixão por Jesus. Fazia uns 3 meses de convertido. Aí fui na casa da irmã Helena. Vai ter um culto de oração lá. Falei, vou nessa. Quero ver esse negócio. Foi lá. Eles não me falaram quanto tempo era, nem me ensinaram a orar, que jeito que era, e eu fui lá. Chegou lá todo mundo. Vamos orar então. Não fizeram, não leram a Bíblia? Vamos orar. E todo mundo joelhou lá, um no sofá, outro na coisa. E eu olhei todo mundo joelhando e começava Jesus. Tal. Eu falei, então eu tenho que ajoelhar aqui. Começar também. Comecei, eu falei, vai ser gostoso pra caramba, isso aqui vai ser uma coisa maravilhosa hoje. Aí eu falei, Jesus, perdoa meus pecados, transforma minha vida. 3 minutos, acabou o assunto. 3 minutos, falei tudo que eu tinha que falar. Aí eu escutava ali a irmã chorando, o outro e tal, e passou 5. E eu olhei no relógio, 5. E eu não tinha mais assunto. Aí eu repetia mais um pouco, mas ficavam os outros, escutando os outros. 10, eles não paravam. Eu falei, mas esse povo vai parar não? Que oração vai cumprida, pensei que a voz vão pregar. E 15 minutos. E eles não paravam. Meia hora, eles não paravam. E eu ali, eu não tinha mais. Nossa, que coisa, não vai acabar mais isso? Meia hora, 45 minutos de oração. Foi uma eternidade. Quase morri. Falei, o que é isso? Mas eu senti a presença de Deus ali, depois terminou, outra coisa maravilhosa, rapaz. Mas não orei nada. Semana que vem você vem de novo. Foi de novo, mesma coisa. 3, 4, 5 minutos, acabou de novo. Agora vai dar 40, 45. Agora aí ficou pior que eu sabia. Primeira vez eu não sabia que ia parar, agora eu sabia que era 45. Só orei 5, não falta 40. Ai, Jesus. Mas fui dar de novo. Na terceira eu já orei uns 15. Na quarta eu já fui indo. Quando veio eu estava orando 45 minutos igual a eles. Passaram já estava orando igual a eles. Entende isso? Então você tem que começar. Começa com 5. Vem, ora, vai, fala para Deus. Vai, faz uma coisa aí. Né? Não vou nem falar aquela com o pastor Moreno. 6 horas. Um dia ele me convidou para orar da meia-noite às 6. Primeiro ele falou, vamos orar um dia junto para a campanha. Nós vamos fazer uma campanha junto. Vamos orar. Falei, ele não falou, tá? Falei, vamos orar da meia-noite às 6. Falei, da meia-noite às 6, da meia-noite às 6. Ele falou, e tem mais. Nós vamos entrar na sala, vamos pôr 2 cadeiras no meio para não dormir, um de lado de cá, nada, sem ir no banheiro e sem café. Falei, meu Deus do céu. Aí você diz, porque toda vigília, cada hora tem um café, né? Nós faz aí 1 hora de oração e 15 de café. Essa falou assim, sem banheiro e sem café. Falei, 6 horas. Vamos, agora eu falei que eu vou. Foi lá para casa. Quando foi 5 minutos, bateu na porta da casa, falou assim, se já foi no banheiro, foi. Então, se não foi, vai agora, depois não vai sair mais. E ali ajoelhou. Ficou a cadeirinha de lá e eu de cá. E é a mesma coisa. E fala. Eu falando. E ele, aí, uma meia hora eu falando, eu entendi que ele só falava aleluia. Falei, mas só fala aleluia. 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 Ele não falava outra coisa. Aleluia. E eu já tinha falado tudo que tinha que falar. Falei, nossa, o que é isso? Aí deu 1 hora, já estava com uma soneira tremenda. Falei, nossa, até às 6 vou morrer de sono. E não podia dormir nem levantar.
Eu só esticava a perna assim de vez em quando. Porque ele falou, não pode levantar. Ele era acostumado no Brasil a fazer campanha de milagre, muitos milagres. Aí quando foi 3 horas, eu já estava morto de sono, e ele só no aleluia ainda. Aleluia. Aleluia. Eu falei, nossa, mas você não fala nada. E aí 4 horas, 4h30. Quando foi mais ou menos quase 5 da manhã, eu falo para vocês. Por isso que eu estou falando que eu prego aqui. Parece que Jesus desceu lá dentro. Mas foi tão forte a presença de Deus que você sentia assim, mas parece que Deus entrou ali dentro. Naquela hora que ele começou a falar. Aí eu entendi que ele queria falar na presença. Ele não falou coisa. Ele ficou falando aleluia, glorificando a Deus ali até 5 horas. Quando Jesus desceu, ele falou assim: Jesus, levanta os paralíticos nessa campanha. Jesus, salve as almas, converta. E começou a profetizar. Ele falou assim: eu ganho, dá-me almas, dá-me almas, dá-me almas. Eu falei, eu também quero almas, porque eu escutei ele. Mas agora eu também quero Jesus. E olha, que quando nós ia, era mesmo. Fomos para a campanha, paralítica, foi lá. Primeira noite já não andou. As pernas dessa grossura, assim, uma portuguesa. Não andava de jeito nenhum. Falei, essa não vai andar. Eu era novo na fé de milagre. Falei, essa não vai andar. Não, sabe quando você vai, essa não vai andar? Ele falou assim, ela vai andar em nome de Jesus, na frente do povo. Aí ele falou assim, amanhã traz ela de novo. Amanhã ela vai andar. Falei, agora eu vou passar mais vergonha ainda, porque você não andou hoje, mandou trazer amanhã. Aí quando chegamos lá no hotel, hoje nós vamos orar até Deus falar que aquela parede vai andar. Falei, ai meu Deus, mais 6 horas. E entramos ali naquele hotel, e fomos orando, até quando Deus, a presença visitou o quarto, falou, amanhã ela vai andar. Trouxe ela no outro dia, pregou a palavra. Ela sentou no primeiro banco, assim, bem ali. Falou, Maurício, vem cá, vamos orar agora por ela. Falei, eu também, eu falei, nessa coisa. Ele falou assim, vamos pôr a mão aqui, Jesus vai levantar ela. Pusemos as mãos. Falou, paralítica, levanta e anda em nome de Jesus. Aquela mulher deu uma reação nela. Saiu aquele Matrix. E as pernas começou a vibrar assim. Falou, levanta e anda. E começou a andar com ela. Pegando na mão, ela me dando os passos. Tudo travado ainda, e tremendo, travado, tremendo. Foi indo. Ele soltou da mão e falou assim, agora você anda sozinha. E a mulher saiu andando sozinha. Andando sozinha. Esse é o revestimento que o Espírito Santo faz. Você tem que buscar ele, você tem que trazer ele para baixo. Você tem que trazer ele para baixo. É real, vibra. Eu sinto agora, quando vibra, começa a vibrar minhas costas aqui, com a eletricidade, que eu sei que Deus está descendo. Nessa hora os milagres acontecem. Nessa hora você profetiza para um parente teu, Jesus libera a palavra dele. Nessa hora que a coisa acontece. Por isso que igreja não é só isso, vir aqui cantar ou bater palma, não, meus irmãos. Porque a igreja tem que buscar além disso. Isso aqui é a hora de cultuarmos a Deus no domingo, trazer visitante. Mas na igreja começa segunda-feira na oração, e todo dia no jejum, oração, até que a presença de Deus manifesta.